Eu prefiro mil vezes Madame Teia Soldado Invernal foi a frase que chacoalhou o mundinho nerd nos últimos dias, dita pelo Hessel lá no veredito do filme, no canal do Omelete. Você já deve ter ligado nessa diferenciação entre os filmes do Homem-Aranha que se passam no universo Marvel Disney no cinema, tipo ele com os Vingadores, o Homem de Ferro e tal, e esses outros feitos pela Sony que inclui desde os filmes solo anteriores do personagem, até essas outras coisas um tanto esquisitas relacionadas com Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha como Venom, Morbius. Madame Teia, protagonizado pela Dakota Johnson, é o mais recente desses filmes. A princípio, nada do que acontece ali faz parte do universo Disney, mas ainda é meio que ligado ao Homem-Aranha, então muita gente que acompanha filme de super-herói no geral acaba indo assistir também. O ponto é que esses agregadores de crítica e o pessoal que fala de cinema aqui na internet detonou o filme, então o que rolou muito foi tratar essa colocação do Hessel como absurda por discordar do aparente consenso em torno do filme, e eu nem vou entrar tanto no mérito dessas críticas, ou de vocês ficarem pegando críticos de estimação pra validar a opinião de vocês, mas fulano disse que é bom, porque a gente sabe bem o que acontece quando essas mesmas pessoas ousam discordar da opinião da maioria. E eu vou tentar aprofundar só 1 milímetro que seja essa discussão aqui, mas vocês podem descer nos comentários que é certeza que, independente do que eu falar no vídeo, só por causa do título, já vai ter a tropa de sempre do inadmissível gostar desse filme, enfim. Engajem nesse pessoal também, perguntem por quê, isso é ótimo pro engajamento do vídeo e ainda por cima vocês vão poder ver como esse pessoal todo repete os mesmos jargões e eu tô pra dizer que uma boa parte deles sequer deve ter visto o filme em primeiro lugar. Vamos lá, por que Soldado Invernal? A gente pode partir do ponto de que esse é o primeiro filme dirigido pelos irmãos Russo na Marvel. A mesma dupla que faria depois os dois Vingadores, e com um estilo muito mais sóbrio do que se a gente comparar com o que tinha sido o primeiro filme do Capitão América, por exemplo, eles pautariam, ou pelo menos seriam os principais representantes, desse estilo que cada vez mais tomaria conta dos filmes do MCU, o universo cinematográfico da Marvel. E eu lembro que na época se falava sobre esse seu filme de espionagem do Capitão América, as piadas de sempre da Marvel ainda estavam lá, mas esse era, pra gente partir de um ponto em comum aqui, um filme sério. E pra ser sincero, pro pessoal que gosta de taxar o canal de cult e tal, a gente sempre super embarcou nessa onda de filme de super-herói. E ainda que talvez eu não lembre de todos esses filmes com o mesmo carinho da época, eu pirei em vários deles no caminho, inclusive o próprio Guerra Infinita dos Russos, um desses raros casos onde o filme realmente pode terminar numa nota mais pessimista, pelo alinhamento dos planetas burocráticos da Disney que já asseguravam a volta dos personagens no filme seguinte, mas enfim. Eu me emocionei com o Tom Holland sumindo, mas como muita gente, fui cansando um pouco dali pra frente. Eu não sei quantas vezes a gente já ouviu, principalmente nessa ressaca depois de Ultimato, que a próxima série seria diferente, que esse teria mais a cara disso, que o outro teria mais a cara daquilo, mas nunca é exatamente tão diferente assim. O marketing pode ser diferente, também não é tanto, mas principalmente dentro dos filmes mesmo, a cor foi ficando mais parecida com o tempo, são as mesmas panorâmicas, os mesmos personagem fala, corta personagem fala, sabe? A maneira de enquadrar os personagens, mesmo que eles sejam tão diferentes a princípio, não nos diz nada sobre eles mais do que já está sendo literalmente dito e colocado ali na tela. No fim são o mesmo WandaVision pela milésima vez, toda aquela simulação do começo, tentando imaginar para além da fórmula, inevitavelmente caminhando na direção do mesmo raio de energia apontado para o céu, no máximo de uma outra cor dessa vez. Tudo parece meio que só modelar os personagens pro filme seguinte, e a gente fica por meses teorizando sobre filmes que nunca são tão interessantes assim quando saem. Tipo, a gente teve lampejos, o Sam Raimi deu uma bagunçada no Multiverso da Loucura, a Chloe Zhao desafiou a Marvel a gravar em paisagens reais, e até hoje eu lembro do Kevin Feige tendo que vir se justificar nas entrevistas. Olha pessoal, eu sei que vocês também tinham essas dúvidas, mas imagens reais também são maneiras. Dá pra pensar talvez no James Gunn, eu disse lá no vídeo sobre o último Homem-Formiga como eu pelo menos respeito o Taika Waititi por fazer todos os personagens falarem que nem ele, mas lá eu também falei sobre como nesse mesmo Homem-Formiga o mundo quântico é o mais broxante possível, literalmente um mundo de possibilidades, os personagens falando com todas as letras que aquilo é incrível, mas o negócio parece um livro de biologia. Não tem um único lugar naquele filme que se destaque de qualquer forma em relação a qualquer outro desses planetas alienígenas de sempre dos filmes da Marvel. Foram sumindo aquelas coisas mais plásticas como no primeiro Thor ou no primeiro Capitão América, que pense o que quiser desses filmes, mas vamos concordar no fato de que eram filmes que tentavam de alguma forma representar um mundo maior do que o nosso, cada um de sua forma. É como se a gente tivesse ido de filmes que com certeza escorregavam o tempo todo, mas que pelo menos todo mundo lembra de como cada um parecia, para filmes que quase nunca escorregam e eventualmente têm seus momentos, mas todos muito parecidos entre si e que nunca são mais do que só bons o bastante. Pô, até o terceiro Homem-Aranha, eu entendo ter batido aí no coração de vocês, mas até hoje eu não superei aquele final, 3 gerações de personagens ali e os caras resolvem gravar naquela escuridão, não tem nenhum esforço de iluminar cada um de uma forma. Cada um vem de um filme diferente, que olha de maneira diferente pro mesmo personagem, e essa reunião
união acaba sendo bastante ilustrativa sobre como esse olhar geral da Marvel no cinema vai desaparecendo com qualquer particularidade. Invasão Secreta meteu o louco já foi logo metendo uma parada de inteligência artificial na abertura, porque realmente, se a visão de quem tá contando aquela história pra nós pouco importa no fim das contas, e sim só como tu gerencia aquela marca, o que acaba sobrando pra discussão é mesmo qual tá mais bem feito, melhor renderizado, sei lá, qual melhor atendeu as expectativas prévias do prompt ali. E aí quando sai um Marvels da vida e simplesmente ninguém tá afim de assistir, fica um monte de canal aí no YouTube pesando na da lacração, dizendo que é por isso que o filme é ruim, ninguém quer ver, como se Homem-Formiga logo antes tivesse sido muito foda, né? Então quando eu vejo o pessoal comentar que Madame Teia veio pra enterrar o gênero dos filmes de super-herói de vez, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que muito pelo contrário, por mais que vocês descredibilizem esses filmes com base no medidor de tomate da vez, Venom, Morbius, todos esses filmes da Sony surgem exatamente como uma resposta a esse desgaste que já tá posto, eles mais reagem do que criam ele. É como se na brecha que surge de ter os direitos de adaptação do universo do Homem-Aranha, mas não poder exatamente brincar como quiser com o personagem, que esses filmes vão pra direções muito diferentes. Eu já brinquei aqui no canal que Venom é tipo um desses filmes, só que direto do esgoto, que não poderia se dar ao luxo de tanta alta importância quanto uma produção Marvel Disney nem se quisesse. Vocês podem dizer que eles são bons, podem dizer que eles são ruins, mas eles não vão buscar esse ideal dos últimos anos do que virou um filme de herói, mas pensar todo um ciclo. Não ironicamente, são referências diretas pra eles os filmes da geração anterior, o Blade do Del Toro, o X-Men do Bryan Singer, o próprio Homem-Aranha do Raimi. O primeiro Venom eu acho um caso particularmente maluco, porque é um filme absolutamente reconhecível, que aglutina muita coisa que já foi testada no cinema blockbuster, mas também é super esquisito, cheio de ódio, de raiva. O Venom como essa criatura que quer devorar tudo ao mesmo tempo, flerta com um tipo de mau gosto que dificilmente a gente esbarra nos filmes da Disney e tá aí, fisgou muita gente. O começo do Madame Teia tem essa mesma ansiedade de entregar tudo de uma vez, tem umas cenas do passado e esse mesmo jeito de quem tá atirando pra tudo quanto é lado. Aparece uma tribo aranha que se move esquisito, age esquisito, eles nunca mais voltam a aparecer e lidem com isso. Tem algo sobre o universo das aranhas que a gente não sabe nem vai saber e o filme parte daí, como visões perdidas no filme que ficam pra gente achar algum sentido. E esse é um filme da Madame Teia, afinal, uma personagem que por si só já é uma escolha super curiosa, uma velha cega que enxerga para além da visão normal, ela diz manusear as cordas ocultas da criação, tipo de uma médium, uma vidente, que já até tentaram revitalizar numa versão mais radical no final dos anos 90, mas que nem de longe é tão heróica quanto qualquer um desses que a gente citou até aqui. Junta isso com essa persona meio desconectada da Dakota Johnson no papel, e tu tem uma combinação e tanto. O Tom Holland chora bonito, sofre bonito, mas a Dakota nem de longe tá tão disposta a fazer tudo pelo público que nem ele. Muito pelo contrário, é a figura mais dedicada em irritar o fã de super-herói médio desde o Robert Pattinson no último Batman. Vai comentar sobre como esses sets são falsos, como tu grava nesse monte de não espaços das telas verdes e só se sente um tanto atordoado ali no meio. Na verdade, desde pelo menos os segundos 50 tons de cinza, parece que ela faz questão de colocar em tensão essa persona desinteressada dela com as situações absurdas dos filmes que ela participa. Esse é o filme de super-herói sem super-herói que ninguém pediu e o filme vai imaginar essas 50 maneiras diferentes de filmar a Dakota Johnson, essa mulher sem nenhuma característica exatamente espetacular, uma heroína sem qualquer tipo de poder mais físico, raramente empolgada com tudo aquilo, seguidamente desajeitada demais para a função e sem nenhum tipo de aptidão para o papel, para além do fato de enxergar o futuro e, na verdade, evitar que a ação aconteça. Você lembra de um outro filme que todo mundo ama, com um protagonista nada convencido da própria atribuição, seguidamente um grande fracassado, aparentemente sem nada ali pra gente acreditar que pode ser um super-herói daquele corpo, mas que precisa aprender sobre responsabilidade? Pois então, e se eu de fato acho que existe um link com a Aranha do Sam Raimi aqui, de forma nenhuma o filme vai se agarrar nisso. Na verdade, as fichas estão todas numa completa inversão do raciocínio mais essencial por trás do Homem-Aranha. Vão dizer no filme, com grandes responsabilidades, vem grandes poderes. Essa não é uma frase especialmente inteligente nem nada, mas é uma maneira do filme dizer que esse é tanto um filme do Homem-Aranha, quanto também não é nem um pouco. Com perdão trocadilho, o lance é realmente virar esse olhar sobre a mitologia do Homem-Aranha de cabeça pra baixo e imaginar uma heroína, ou não, mas realmente improvável, já que o lance todo da personagem é isso de essa mulher ver o mundo de uma outra forma. Eu tô falando tanto sobre olhar porque muito da energia do filme tá em como enquadrar essa personagem em um mundo que ela sente algo estranho no ar. Tem negócio de embarcar nessa fantasia, que na maneira com que a personagem é filmada, isso vai se expressar nessa série de sugestões de teias. Às vezes o filme grava ela por trás de rachaduras, como se ela tivesse fragmentada ou presa nessa teia mesmo. Se tudo que a Marvel tem feito recentemente lembra algo que os irmãos Russo fariam, cada vez menos inspirado, Madame Teia tem uma série de escolhas e ângulos que são só muito esquisitos, como se o filme tentasse enfiar a câmera onde uma aranha pode estar pendurada ou algo do tipo. Outros momentos são só francamente ridículos, como se, por se tratar desse reflexo invertido do que se faz com o personagem hoje em dia, surgisse essa possibilidade de realmente não se levar tão a sério, mas não daquele jeito envergonhado, como o Peter descoladão ali rindo do nome do Dr. Octopus, Otto Octavius, por achar bobo demais, como se dissesse, olha, a gente tá usando esse personagem agora, mas não é tão idiota quanto ele.
O ridículo como um modo de ser mesmo, reconhecer esse ridículo em si, ver naquilo um potencial de situações para explorar e não algo para se renegar. Me lembra algo do filme do Flash, outro que vocês pegaram no pé, mas que em 10 minutos de filme eu já tinha assistido um compilado de absurdos muito maiores do que em 10 anos de filme de super-herói da Marvel, então pra mim total tá valendo também. São pequenos lampejos de inspiração que, não precisa ser sempre o mesmo grupo de personagens parados em um plano estático de uma tela verde, que não significa que vão deixar aquilo especialmente criativo na pós, falando o que vão fazer. Funcionais, práticos, literais, se explicam, se justificam, dizem seus planos, soltam pistas do que vem por aí, mas não tem nenhuma angústia, nenhum tipo de confusão, de contradição. O Homem de Ferro tinha aquele misto de arrogância com vulnerabilidade dele, se vocês pararem pra pensar no personagem todo errado, que dava alguma vida pra parada, mas parece que cada vez menos sobra espaço pra esse tipo de dúvida sobre o que a gente tá vendo. Se evita ao máximo qualquer tipo de constrangimento, não pode ter ponta solta, nada que a gente só cruzou e precisa lidar com o fato de que não tem certeza do que aquilo significa. Tenta nos fisgar um pouco, nos confundir, eu quero sentir alguma coisa, qualquer coisa, mexe essa câmera. Nem sempre vai ter o Robert Downey Jr. pra segurar a barra, mesmo que essa seja uma visão imperfeita, eu quero saber como vocês enxergam esse universo. Morbius já tinha aquela coisa do ruído, era um filme muito barulhento, saindo não muito longe do Matrix novo, e se lá o poder do Neo era basicamente uma bolha de silêncio, no clímax de Morbius o poder dele vai ser quase que o oposto, uma rajada gigante de informação com esses morcegos que ele controla. Saca? Com alguma coisa do formato ele tá lidando. E Madame Teia vai ter essa coisa da repetição, é super bagunçado e parece que nunca consegue avançar completamente, mas tem essa coisa de estar preso num loop, com informação demais, tentando processar tudo aquilo, a personagem incapaz de encontrar um sentido nela própria ali no meio. De novo, esse é um filme muito esquisito mesmo, um que sempre vai se mover na direção de nada espetacular acontecer, e é na repetição que isso fica mais claro. É tanto onde a ficção do filme tá mais concentrada, quanto onde ele pode ser mais literal também. Madame Teia é tipo o Hong Sang-soo dos filmes de herói. E óbvio que eu tô brincando, mas vocês viram, eu tô há minutos falando do filme sem precisar entrar nessa pira de ser bom ou ruim, melhor ou pior. A Marvel tem filmes mais arrumadinhos do que esse? Claro que tem, vários desses citados durante o vídeo eu com certeza gosto mais do que Madame Teia, mas muitos deles também são completamente esquecíveis, nem de longe tão curiosos quanto Madame Teia. E eu sempre vou advogar por um filme desajeitado, mas pelo menos curioso bastante, o tipo de coisa que só poderia vir dos quadrinhos, do que por um perfeitinho, mas que é o mesmo filme que eu vi na semana passada, mesmo que o material base seja completamente diferente. Mesmo filmes que tentam ir mais fundo nesses personagens são imperfeitos, assim como outros com visões interessantes já foram descreditados por ter a palavra emancipação no nome. E eu também não sou muito desse tipo de crítica que faz o cara se sentir até mal de gostar de alguma coisa. Ficar todo mundo repetindo os mesmos jargões, assistindo as mesmas coisas e recebendo os mesmos aplausos, as mesmas milhares de pessoas indo ver todas as críticas possíveis falando mal de Madame Teia, porque tem quase que um fetiche por esse controle, essa pressão pra que tu dê o braço a torcer e não saia da linha. E esse bagulho de pedir pra demitir a equipe do filme é só bizarro também. Às vezes eu fico até com pena de um pessoal que já chega meio que se desculpando. Eu gostei do filme, mas realmente é um filme nota 6, o roteiro é mal desenvolvido, os diálogos são ruins, tá ligado? Tem que ir preenchendo esse formulário padrão pra todos os filmes do universo, mesmo que esses elementos estejam dispostos de um outro jeito dessa vez. Às vezes a parada bate diferente, às vezes até esse incômodo que tu tá sentindo vai te fazer criar uma relação mais profunda com o filme, independente se os efeitos especiais são bons, essa coisa super racional fica bonitinha no vídeo, mas a gente mesmo tá longe de entender completamente o que um filme causa na gente. Nem sempre nossa experiência com o cinema se trata de achar bom ou ruim, certo ou errado. E tudo bem que o título do vídeo é Madame Teia é bom, e é a minha maneira de entrar na discussão, mas mais do que isso, o que eu quero deixar com esse vídeo é que tá tudo bem gostar de Madame Teia, mas olha quantas barreiras eu preciso atravessar só pra vocês genuinamente acreditarem na ideia de que eu acho mesmo esse filme interessante. Eu poderia não falar desse filme pra não me incomodar, é o que eu tenho feito, mas se honestidade é a regra, não faria sentido fazer um vídeo aqui pra vocês e dizer que Madame Teia não me interessa. Muitos desses consensos que se criam na internet são falsos e tu não tá sozinho se o filme ressoou contigo de alguma forma. Tu não precisa entrar nessas discussões sobre ele ser objetivamente bom ou não, ou qualquer coisa assim, pra dizer que genuinamente gostou dele. Ou pior ainda, essas bobagens de é tão ruim que eu curti, como se primeiro tu tivesse que ceder a maioria pra depois assumir o que tá sentindo. Às vezes as pessoas só estão repetindo os maiores absurdos do mundo e tanto faz, se tiver engajamento suficiente, like o suficiente, aquilo vira verdade. E se tu aparece pra falar o contrário, literalmente tá liberado falar qualquer tipo de escrotice pra ti, porque se a maioria tá contra, vale qualquer coisa pelo entretenimento. Até essa ideia do que é um efeito especial bem feito, entre muitas aspas, é engessado demais por aqui. Vocês já pararam pra assistir os Tokusatsu recente? Pô, tem super-herói também, pô, e se tu chegar com essa cabeça fechada neles, tu não vai nem entender porque tá curtindo, pô. Na real que no fim, por aqui, a gente tá sempre em algum tipo de bolha, e só acontece de algumas serem maiores do que as outras. O que parece óbvio pra vocês pode soar absurdo pra outra pessoa que cruzar por ti, e eu acho que no fim nossas forças tem que estar em pensar o filme, sentir o filme. Eu nem tô dizendo que é o caso da Madame Teia, mas, sei lá, Demolidor, Mulher Gato, todos esses filmes que viraram piada,
tem comunidades super engajadas e são filmes que muita gente sente saudade mesmo que não tenha se permitido curtir na época. Isso que eu tô tentando ficar só em filmes de super-herói mesmo, porque é pisar 1 centímetro pra fora dessa bolha que esses consensos já desabam. Nem todo mundo só quer se aparecer na internet ou ouvir um personagem porque não falou o que tu acredita que ele deveria falar. Eu lembro quando pesava na do Hessel, por exemplo, por ele curtir os filmes do Resident Evil, e acreditem ou não, na minha bolha todo mundo adora o Paul W.S. Anderson e tipo, não ironicamente, no sentido de discutir esses filmes mesmo, e é só muito engraçado ver quando o pessoal tilta porque alguém assume isso. Por isso que eu digo, não tem nada demais em dizer que Madame Teia te interessa, mais do que, sei lá, cite o filme médio dos últimos 20 anos da Marvel aqui. Assim como não seria absurdo dizer que tu se interessa mais pelo Duna do David Lynch, todo errado, mas cheio de uma imaginação contagiante, do que pela versão do Villeneuve, muito bem renderizada e tal, mas que o limite está exatamente na dificuldade de sonhar, imaginar a partir do material base. Na sessão logo depois de Madame Teia, eu fui assistir o Zona de Interesse, um filme mega controlado na maneira com que se apresenta, com muito mais coisa pra dizer sobre os nazistas e o cinema, mas fazer o quê? Eu me diverti mais com Madame Teia. O que não quer dizer nada sobre Zona de Interesse também. Não ser um filme exatamente empolgante é a parada dele. É muito sobre essa distância com que filma aqueles personagens e tal. Tu não vai perder tua carteirinha de cinéfilo se tiver curtido Madame Teia, e inclusive, simultaneamente esse vídeo aqui tá saindo exclusivo pros apoiadores e membros do canal, um vídeo do Otávio sobre a obra-prima do Wong Kar-wai. Nosso público tá aí pra provar que dá tranquilamente pra curtir as duas coisas ao mesmo tempo, então se tu quiser ir lá conferir, apoia.c/quadro-em-branco. O fato da gente não fazer esse tipo de vídeo sensacionalista só deixa o caminho 1000 vezes mais difícil pra gente aqui na internet, e o Apoia-se é literalmente o que possibilita que o projeto continue. E como agradecimento tem esse tipo de vídeo exclusivo, lançamento antecipado, essas coisas. Quem contribui com menores valores já tem acesso ao conteúdo. O Apoia-se fica com uma taxa menor, então é mais negócio pra gente, mas o vídeo vai estar disponível pros membros aqui do YouTube também, independente do que vocês escolherem. Eu já agradeço pela ajuda. Meu nome é Henrique, eu assisti algumas terríveis horas de review de Madame Teia aqui no YouTube, então cogitem dar aquela forcinha pra impulsionar o canal, e vai estar aí na tela nossas playlists de cinema, tem listas, recomendações, discussões. Esse aqui foi mais um vídeo de opinião, mas tem tudo que tu pode querer encontrar se curtiu esse tipo de conversa, e eu tenho certeza que algum desses vídeos tu perdeu, mesmo quem já é inscrito. E que Beyonder proteja nosso Quarteto Fantástico.